Sejam todos bem-vindos à nossa aula 16 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver a equivalência entre expressão regular e linguagem regular. Então, a aula passada a gente viu expressões regulares e nessa aula de hoje a gente vai ver que ela é equivalente a uma linguagem regular, tá? Então, basicamente a gente vai rever o conceito de expressão regular, depois a gente vai partir para a demonstração dessa equivalência. Então, a gente viu também operações que são as nossas operações regulares, né? Que é a união, a concatenação e o estrela. Tá? Então lembra que a gente fez isso utilizando autômatos finitos não determinísticos. Tá? Os três, né? No caso do determinístico, a gente viu a união, né? A gente viu o fecho sobre a união. Tá? Então a gente mostrou, né, que uma linguagem regular ela é fechada sob essas três operações aqui. Né? E em seguida a gente viu a definição de expressão regular. Então, uma expressão regular, basicamente você pode colocar um certo símbolo do seu alfabeto, ok? Pode colocar o epsilon, também, pode colocar o conjunto vazio. Então você pode colocar assim, né? A união de duas expressões regulares. Aí você coloca entre parênteses, tá? Então aqui você está vendo que o R1 e o R2 eles são expressões regulares. Então você faz o mesmo também para concatenação. No caso da concatenação, de modo geral, a gente não coloca esse círculo pequeno aqui não, tá? A gente não coloca nada, a gente simplesmente coloca um do lado do outro. Então a gente já tem um entendimento de concatenação, tá? E a terceira, a gente pode fazer também a operação estrela de em cima de uma expressão regular. Então, basicamente, foi isso que a gente viu nessa definição formal de expressões regulares. Agora a gente vai para a equivalência, né? Equivalência entre expressão regular e linguagem regular. Então, tem aqui esse teorema que é o nosso objetivo hoje, né? De mostrar ele, tá? Então, se A é uma linguagem regular, né, a gente tem que existe uma expressão regular que descreve A. Se existe uma expressão regular que descreve A, a gente tem que A é uma linguagem regular. Em outras palavras, A é linguagem regular somente se existe uma expressão regular que descreve A. Tá? Então, e aí, alguém tem alguma ideia de como é que faz essa demonstração aqui? Vamos pegar primeiro, porque assim, aqui é um se somente se, né? Então a gente vai pegar uma implicação indo e uma implicação voltando, tá? Então vamos começar aqui com a implicação voltando, por exemplo. Então, se existe uma expressão regular que descreve A, vai ter que mostrar que existe que de fato A é uma linguagem regular. Em outras palavras, você tem que mostrar um autômato, né, que ele vá reconhecer, né, A. Okay? E aí, alguém tem alguma ideia de como é que eu faço essa demonstração? Passa pela cabeça de alguém? Tem uma certa expressão regular? Tem um camarada com umas certas operações? Como é que você conclui lá um certo autômato, né? Isso não basta, não precisa pensar exatamente no autômato, você só precisa mostrar que ele existe, na verdade, né? Tem alguma ideia de como é que começar aqui devagar, né? Então, pronto, tá aqui. Eu vou fazer a implicação voltando, tá aqui. Então, a ideia é fazer por indução no número de operações que você tem na sua expressão regular, tá?
Então, seja R uma expressão regular que descreve o A. Está aqui como está aqui em cima, né? Então, tenho que partir desse existe expressão regular que descreve A, chegar na conclusão de que o A é uma linguagem regular, tá? Então, pega essa certa expressão regular que vai descrever o A, né? Então, a gente vai mostrar, né, por indução no número de operações regulares que R possui, tá? Que A é uma linguagem regular. Então, tu pega todas as operações regulares lá que você tem, né? Você tem o estrela, tem a união, tem a concatenação. Então, pega total lá que você tem de operações regulares. Aí você diz que esse valor é em cima desse valor que você vai mostrar a sua indução, ok? Então, vai ser em cima desse valor que você vai fazer a sua indução, tá? Agora, o nosso caso base vai ser qual, né? Vai ser quando você não tem nenhuma dessas operações, ou seja, quando você tem 0 operações regulares, tá? Nesse caso, você pode ter esses casos aqui, né? Que o R ele seja exatamente um A, né? Ou seja, esse A aqui ele é um símbolo lá do teu alfabeto. Pode ser que ele seja epsilon e pode ser que ele seja esse vazio, ok? Então, para mostrar, né, que você tem nesses casos aqui você tem que são expressões que são linguagens regulares, basta você mostrar um autômato, né, que reconheçam cada um desses casos aqui. Okay? Então, o nosso objetivo é exatamente esse agora, tá? Então, a gente tem que pegar esse caso base aqui. Tem um caso aqui para eles, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, tá? Eu vou colocar a nossa lousa virtual. Vai ficar mais fácil para a gente. Então, aqui nesse primeiro caso, né, que o R ele é um A, ele é um símbolo do seu alfabeto. Qual seria um autômato, né? Pode ser finito determinístico, então não determinístico também, tá? Que vai reconhecer o A sozinho. Você pode pensar assim, professor, basicamente você cria um certo estado inicial, aí você vai para um estado que aceita lendo A. Simples assim, só aceita A aqui, não aceita nada além disso, ok? Não aceita epsilon. Se você quiser ler mais de um símbolo quando você chega aqui nesse estado de aceitação, ele simplesmente rejeita logo. Ou seja, ele só chega aqui nesse teu estado que aceita quando ele lê A e exatamente o A. Não tem mais nada que fazer não, tá? Agora, o nosso segundo caso, que é o do epsilon. Okay? Então, um autômato que só simplesmente aceite epsilon. Ah, professor, eu sei que se o estado inicial ele aceitar, ele aceita epsilon. Então, só deixa esse rapaz aqui. Ele se tentar ler alguma coisa, ele simplesmente rejeita, tá? Ou seja, ele não lê nada e como você tem o estado inicial que aceita, então você vai aceitar o epsilon, tá? Então você tem esse caso aí. Aí o terceiro caso é o do vazio, né? Então, qual é o autômato que você vai fazer para não aceitar ninguém? Ah, professor, se você não quer aceitar ninguém, simplesmente cria só o estado inicial e não aceita. Ou seja, você não aceitar o epsilon aqui no caso, porque você não está com o seu estado inicial aceitando, e também não vai aceitar nada, porque simplesmente se você tentar ler qualquer coisa aqui, ele simplesmente vai rejeitar logo de cara. Tá? Então aqui nesses casos base aqui, né, a gente tem esses três autômatos simples aqui que vai reconhecer cada um deles, ok? Quando você quer ler só um símbolo, quando você quer ler epsilon e quando você quer reconhecer o vazio, tá? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Vamos dar prosseguimento. Então, agora a nossa hipótese de
O que foi que você não entendeu, Kelson? Qual foi a parte que você se perdeu? 3 casos. Tá, como é que você faz um autômato pra mim que só aceita um... Tipo assim, você tem aqui seu sigma igual a 0, 1. Eu quero que você faça um autômato pra mim que só aceite 1. Só isso. Um autômato pode ser não determinístico. Você simplesmente bota o inicial, lê 1, aceita. Ok? Então é o mesmo caso desse A aqui, ó. Aqui o A no caso seria um símbolo lá do teu alfabeto. Aqui no caso 1 é o símbolo do seu alfabeto, né? Então aqui esse autômato aqui é um AFND. Okay? Ele é um AFND que ele só aceita a linguagem que ele aceita é só um sozinho. Ele não aceita 0, não aceita 1, não aceita 1, 2, ele só aceita exatamente 1. Tá claro aqui? Você entendeu esse caso aqui? Ok, então a gente vai para o outro aqui agora. Aí o outro caso é quando você só aceita epsilon. É para você aceitar epsilon. Então, se você aceita epsilon, então você sabe que o seu estado inicial, né, ele tem que aceitar. Tá? Então, esse cara aqui, você sabe que ele aceita epsilon. Só que você não quer que ele aceite mais ninguém. Ou seja, qualquer cara que ele vá tentar ler depois, né, se ele tentar ler uma aqui, nesse teu AFND aqui, se ele for tentar ler um certo cara aqui, ele não vai aceitar. Porque simplesmente ele não tem nenhuma transição. Tá? Como ele não tem nenhuma transição, ele vai rejeitar logo tentando ler alguém por meio de alguma transição. Só que como ele não tem transição nenhuma, ele simplesmente rejeita quando ele lê alguma coisa. Então aqui no caso, ele só lê epsilon, tá? Então ele só aceita o epsilon, ele não aceita nada além disso. Então por isso que o nosso caso aqui, quando R é igual a epsilon, né? Então lembra que o R igual a epsilon, tu tem que a linguagem dele é igual o conjunto que só tem o epsilon, né? Que é exatamente o que esse autômato aqui, ó, ele aceita, ele só aceita epsilon, ele não aceita nada além disso. Tá claro agora? Tá claro, Kelson? Ok. Então, o mesmo, a gente vai ter a mesma conclusão lá no vazio, entendeu? Ou seja, se eu quero que a minha linguagem seja a linguagem vazia, ou seja, eu não quero que aceite ninguém e nem o epsilon. Então, basta você criar um autômato que não tenha estados de aceitação. E um bem simples é exatamente esse AFD aqui. Ele só tem o estado inicial que não aceita. Tá? Ele não tem nenhum estado que aceita, então ele não vai aceitar ninguém. Okay? Então, ou seja, ele vai... a linguagem dele, no caso, vai ser a linguagem do conjunto vazio. Tá claro, Kelson? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tá claro que no caso foi para... Ok, então posso continuar, né? Ok, então o nosso caso base já foi. Agora a gente vai para a nossa hipótese de indução, tá? Então aqui na nossa hipótese de indução, vou dizer, né, que... Deixa eu tirar aqui a nossa luz para ficar mais claro. Então, que seja verdade que para qualquer expressão regular R' que possui até n-1 operações, então lembra que eu estou pegando a indução forte aqui, tá? Então estou fazendo a nossa indução forte porque eu estou pegando todos os casos até n-1 operações. Então eu vou precisar de todos esses casos anteriores aqui, tá? Então, descreve uma linguagem regular, ok? Isto é a linguagem, né,
e que o R' descreve é uma linguagem regular, em outras palavras, né? Então toma isso aqui sendo a tua hipótese de indução, tá? Então, dado que você tem isso aqui, agora a gente vai para o nosso passo, né? Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão aí para mim quem está acompanhando. Quem está com alguma dificuldade, coloca aí, viu? Ok. Então vamos lá para o nosso passo, ok? Então, seja R uma expressão regular que possui N operações regulares. Então, se eu for contar quantas operações de união somada com a quantidade de operações concatenação e estrela, você vai ter N operações regulares, tá? Então, qual é onde é que a gente vai ver aqui, né? A nossa hipótese, né? Então, basta você pegar a última operação. Olha para a última operação. Qual foi? Foi a união? Foi a concatenação? Ou foi a estrela? Porque se você tirar a última operação que você fez, aí você vai... Como você vai estar tirando uma operação, o que sobrar lá vão ser n-1 operações. Ok? Agora, é evidente que, né? É evidente que se você tirar uma certa operação lá no meio, né, alguma união, ou então alguma concatenação, você vai estar meio que quebrando a sua expressão regular em duas expressões regulares, tá? Então, no caso, você teria duas expressões regulares e que teriam até n-1 operações regulares, tá? Então, vamos aqui continuar. Então, temos os três casos para a última operação regular de R. Então, tu pega o R lá. Você pode ter, né, esse caso aqui, que o R ele é igual... Aí você tem a última operação que você faz lá na sua expressão regular, que é a união aqui nesse caso, tá? Então, se você faz uma certa operação união, é porque você tem algo desse tipo aqui, né? Ó, então, abre... parêntese, aí tem uma expressão regular. Pela definição, tem que ser expressão regular para você fazer união com outra expressão regular. Como você tirou essa última operação aqui de união, então o que sobrou lá no R1 e no R2, quando você soma, você vai ter n-1 operações, tá? Então, tanto o R1 quanto o R2, eles têm até n-1 operações, tá? E nesse caso aqui, você pode... usar a sua hipótese, tá? Okay? Então, por hipótese, né, as linguagens, né, de R1 e de R2, ou seja, o LR1 e o LR2, são linguagens regulares, tá? Porque, como eu já falei, né, como você tirou essa operação de união aqui do R, aí ele te deu duas expressões regulares, que é o R1 e o R2. Então, como você arrancou uma expressão regular, aqui no caso de união, então o R1 e o R2 eles têm no máximo n-1 operações. Então, você de fato pode utilizar a sua hipótese de indução, tá? Então, como o LR1 e o LR2 são operações, aliás, são linguagens regulares, então você consegue fazer a operação de união, tá? Então, aliás, aqui utilizando, né, a nossa definição, né, então você sabe que existem autômatos finitos não determinísticos, né, que reconhece o R1 e o R2. Aqui eu estou chamando de NR1 e NR2. Okay? Aí você aplica lá o fecho, né? Você fez o fecho lá com as suas expressões de união que você está colocando você está fazendo um novo, né, autômato que vai reconhecer a união, né, desses dois conjuntos aqui, né, do LR1 e do LR2, tá? Que aqui no caso eu estou chamando de NR, tá? E esse NR aqui, ele vai ser a linguagem, né, que é aceita por esse NR aqui, que é o LR, ele vai ser uma expressão regular. Aliás, uma linguagem regular, desculpa, né? Ele vai ser uma linguagem regular. Então ele sendo uma linguagem regular, eu tenho que
que se você tem essa expressão regular R aqui, você tem que a linguagem desse R aqui vai ser uma expressão regular que é exatamente o que você quer. Bem? Então, para um cara que tem N operações. Então, de modo análogo, a gente pode fazer o do concatenação. Tá? Então, antes de botar esse concatenação aqui tá claro, né, pessoal? Aqui todo mundo tá acompanhando tudo certo aqui, não tá? Levanta a mão aí para mim. Ok, quem tá com alguma dificuldade de entender, coloca aí no chat, tá? Ok, então tá claro, né? Então, o mesmo você tem... você fazendo a mesma ideia, você consegue concluir o da concatenação também, porque é bem semelhante, né? Então, você tem a concatenação de R1 com R2, utilizar a sua hipótese de indução, que você tem que a linguagem de R1 e a linguagem de R2 vão ser linguagens regulares. Aí logo você vai ter dois AFNDs, né? Dois aqui no caso, um para cada uma dessas duas linguagens. Aí depois você vai aplica lá o fecho, aí você vai ter a concatenação, ok? Então você vai ter um AFD que vai aceitar a concatenação desses dois caras, tá? Então isso aqui vai significar que essa linguagem que você aceitou aqui, ela vai ser uma linguagem regular, ok? E de um modo muito semelhante aqui também a estrela, né? Desculpa, essa operação estrela, né? Porque quando você tira a estrela, né? Você tirou essa operação estrela, aí sobrou esse R1 aqui, né? Esse R1, ele tem exatamente N-1 operações. Por quê? Porque você tirou o estrela, né? Lembra que tu tinha N, aí tu tem essa operação estrela, tu tirou ela, tu ficou com N-1 operações. Então, aqui no caso, tu pegou a linguagem R1, que é uma linguagem regular, utilizando a sua hipótese. Como ela é uma linguagem regular, existe um AFND para ela. Depois você vai aplicar o fecho lá, como você tinha feito, e vai obter um autômato finito não determinístico para ela, que é exatamente o teu R, né? E lá você vai concluir que a sua linguagem R ela é uma linguagem regular. Tá claro aqui? Ok, professor. Então, de uma certa expressão regular, né? Se eu tenho ela, eu já consigo, né? Dizer que ela é uma linguagem regular. Okay? Então, você pega uma certa expressão regular que vai descrever um certo conjunto, né? Esse certo conjunto é uma linguagem e essa linguagem ela vai ser uma linguagem regular. Ok, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso para ficar mais claro para mim que de fato isso acontece? Então, para isso a gente vai agora para nossa lousa virtual para a gente ver como é que a gente pode fazer meio que essa transformação dessa expressão regular nesse autômato finito não determinístico, porque a gente vai utilizar AFNDs como a gente utilizou aqui nessa demonstração aqui. Tá? Então deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual. Eu vou te dar uma certa linguagem regular. Quero que você e quero chegar em uma certa então eu tenho aqui, por exemplo, AB união A, eu coloco aqui o estrela aqui depois, tá? Então como é que eu vou chegar na conclusão de um AFND para essa expressão regular I, que vai reconhecer a linguagem que é denotada por essa expressão regular, tá? Então aqui, de novo, a gente vai dos casos mais básicos, né? Vai dos casos mais básicos e vai até o nosso caso principal, tá? Aqui, o caso básico que tem aqui seria para a gente reconhecer somente o A e depois somente o B. Tá? Então, lembra que para reconhecer somente o A, a gente basta fazer assim, ó, tu tem o teu estado inicial,
e vai reconhecer o A. Pronto, esse aqui é o teu AFIND. Se for para o B sozinho, tu vai fazer assim, ó. Ok? Agora eu quero o A concatenado com B, como está aqui, ó. O A concatenado com B. Aí lembra que a gente utilizou a ideia lá do fecho? Então a ideia do fecho qual era? Tu pega o A, tu pega o primeiro autômato, botei aqui. Pega o segundo autômato. Opa, travou aqui. Deixa eu travou aqui, gente. Ah não, travou não, pera aí. Aí tu bota o B aqui do lado, né? Eu vou até trocar de cor aqui pra ficar mais claro aqui. Eu vou colocar em verde aqui. Pronto, aí o que é que você faz? Esse cara aqui deixa de ser inicial. Esse cara aqui deixa de ser de aceitação. Você simplesmente cria, né, ó, uma transição epsilon para cá. Aí aqui você vai aceitar o A concatenado com B, que é aqui eu estou usando a mesma ideia que a gente fez lá em aulas anteriores, né? Então agora eu quero o A, B concatenado com A. Então como é que você faz? Cria um estado inicial, bota com o epsilon aqui para cima e o epsilon aqui para baixo. Aqui tu coloca um autômato e aqui você vai colocar o outro autômato. Tá? Então o autômato do A concatenado com B é exatamente esse aqui, ó. Então a gente vai simplesmente copiar e colar ele aqui. Ah, professor, então eu tô vendo aqui que é fácil, né? É fácil, não é difícil não. Só tira esse inicial aqui. Ele vai deixar de ser inicial, né? E o outro que é o do A, que você está fazendo a união, é esse cara que está aqui em cima. Eu não vou ver se eu pego sem o inicial, né? Pronto. Pronto, aí você fez esse autômato aqui para essa expressão regular. Só que ainda tem o estrela, né? Ela toda aqui ela tem a operação estrela ainda. Então aqui no final, ó, faz B estrela. Aqui como é que você faz? Pega o cara, copia. Então, para ter certeza, ó, lembra que o estrela ele aceita o epsilon, né? Então, esse cara aqui deixa de ser inicial. Aí você tem um estado inicial que aceita e coloca uma ligação epsilon para o antigo estado inicial, né? Depois você simplesmente, ó, dos estados que aceitam, você coloca lá para o estado inicial transições epsilon. Tá claro aqui, pessoal, como é que a gente utiliza, né, a ideia do nosso teorema, né, pra gente resolver, né? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. E estão acompanhando, né? Bom, que bom. E agora como é que a gente faz o contrário, né? Agora a gente tem que pegar uma expressão... não, a gente tem que pegar uma linguagem regular e tem que chegar em uma expressão regular. Ou então, a gente pode pensar, né, que se é uma linguagem regular, então existe um autômato, né, que vai reconhecer ela, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai partir de um certo autômato para chegar em uma certa expressão regular. Né? Alguém tem alguma ideia aí de como é que faz? Assim, depois que a gente vê a ideia, a gente vê que não é difícil não, né?
Assim, mas assim, para você ter essa ideia inicial, para você parar e pensar, é um pouco complicado mesmo, tá? Mas é o seguinte, né? Então vamos aqui ter a ideia aqui. Então eu vou pegar aqui um autômato, né? Então eu vou pegar aqui um autômato. Pegar aqui o que tem um 1. CA. BB. Vai pro 2. O 2 aceita. E aqui você pode ler A e B. Então esse cara aqui, ele reconhece uma certa linguagem, né? Então como é que a gente vai fazer aqui? Então, aqui, de antemão, você já vê algumas semelhanças com algumas ligações assim entre autômato e expressão regular. Porque, por exemplo, se você for pegar aqui esse loop aqui que tem no 1, né? Isso aqui seria equivalente ao asterisco, você concorda? É que você lê A quantas vezes você quiser, inclusive nenhuma vez. E o nosso asterisco é exatamente isso, né? É o epsilon, que seria você não ler o A nenhuma vez. Aí você tem um A, você tem um AA, você tem o AAA e assim vai, né? Então, uma ideia aqui para a gente fazer aqui essas modificações, né? Seria criar aqui, ó. Eu vou fazer até assim, né? Porque é para ficar bem certo aqui o nosso passo a passo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar estados aqui. Vão ser... O S vai ser o meu estado inicial. E o A vai ser o meu estado de aceitação, tá? Opa. Então, esses caras que são de aceitação aqui, você tira, né? Deixa de ser de aceitação. E você liga para esse cara aqui com epsilon, né? Ele vai reconhecer a mesma linguagem, tá? E o S ele vai ser o meu inicial, então eu vou fazer essa ligação aqui com epsilon. Então, esse cara aqui que eu fiz essas modificações, né? Ele vai aceitar exatamente os caras que tinham lá anteriormente, né? Ou seja, antes são os mesmos caras de eu antes ter feito essas modificações aqui. Então, basicamente é com a mesma linguagem. Então, como eu sei que esse cara aqui, né, ele simula esse A asterisco e depois eu tenho que ler obrigatoriamente o B, então eu posso pensar que esse cara aqui todo seria um A asterisco B, né, ou seja, um A asterisco concatenado com B em seguida. Ou seja, esse pedaço aqui, né, ele é equivalente, né, a essa expressão regular. Então, seguindo essa ideia, seria mais ou menos para eu tirar esse cara aqui, né, e fazer uma nova transição aqui para baixo com essa expressão regular equivalente, tá? Então, eu vou tirar esse cara daqui, vou colocar aqui embaixo como é que a gente fica, tá? Então, se eu for arrancar esse cara aqui... Aí, claro, né, você lê epsilon. Desculpa, você lê epsilon. Vai pro A estrela, né? E depois você concatena com B para você chegar até nesse 2. Tá? Então, aqui no caso... Seria equivalente você arrancar esse cara, aí você bota o epsilon que você tinha concatenado com a estrela concatenado com B. Tá? Aí você tem exatamente o que você tinha lá antes. Tá? E, de novo, né? Esse cara aqui, né? Do A, ler A ou B, você concorda que é a mesma coisa de você ter A ou B, né? A ou B no sentido de ser a união B, né? Que seria equivalente. Você pega o A ou o B. Tá? Então, como você tem o looping aqui, seria equivalente você pegar o asterisco desse cara também.
tá? Então, quando você vai eliminar ele, aí você lê esse cara aqui antes, depois você lê esse cara aqui com estrela, depois você lê o epsilon concatenado, tá? Então você pode fazer essa remoção aí também, aí só vai sobrar esses dois estados aqui que você criou inicialmente, tá? Que é o S e o A. E vai aceitar. Então, qual é a expressão regular que o cara vai aceitar? Você é esse epsilon asterisco B, depois você vai aceitar esse cara aqui que é o A união B estrela, né? Ah, e aí, pessoal, vocês acompanharam aqui a ideia? Levanta a mão aí quem conseguiu acompanhar. Ok, então vamos colocar aqui esses passo a passos que a gente seguiu, né? É para ficar com o epsilon mesmo? Não, aqui você pode tirar o epsilon, tá? É bem lembrado, tá? Deixa eu voltar aqui. E você não precisa. Aqui era para colocar esse outro epsilon aqui, né? Só que eu não coloquei. Mas realmente não é necessário, porque quando você concatena com epsilon é a mesma coisa que você não concatenar com nada, né? Tá? Então aqui seria somente. Opa, o Fih foi apagar. Seria esse cara aqui. Você pode colocar epsilon aqui, que vai ser também linguagem regular da mesma forma, tá? Que seria um epsilon, que é uma linguagem regular concatenado com outra expressão regular. O epsilon sozinho ele é uma expressão regular também. Mas vamos aqui formalizar aqui. Aliás, vamos deixar a nossa ideia clara aqui. Foi que a gente fez, né? Os passos que a gente seguiu aqui, né? Então a gente vai lá para o passo 1. Passo 1 foi simplesmente criar os estados, né? Eu vou criar estados. Aí eu coloquei um S e o A. Okay? Aí o nosso passo 2 foi fazer aquelas ligações epsilon, né? Então, se você tem aqui seu autômato, né? Que tem esse cara aqui que é o estado inicial, tem esses outros aqui que aceitam. Aí você faz essas ligações, o S, você cria essa ligação epsilon, e para o A, você coloca ele para ser de aceitação e faz essas ligações com epsilon aqui. Bem, depois tem que resolver e tem a questão da lista da frequência da aula passada, não. Ah, sim, tudo bem, Gustavo. Mas depois da aula tu me lembra, viu? E o item D também. Ok, vamos terminar aqui a aula primeiro, depois a gente vê. Ok, então esse aqui foi o passo 2. Né? O passo 3, você pode pensar que... aliás, aqui você simplesmente pode tirar esses caras e deixar de ser de aceitação. Tudo bem? Então deixa de ser de aceitação. E no passo 3 aqui, você faz a eliminação de estados, né? Então faz a eliminação de estados dos estados. Então lembra que só vai ser estados do teu autômato original, ok? Dos estados. Eu vou colocar aqui, ó, menos então exceto, né? Exceto S e A. E porque você fica com o seu estado inicial, né? E só vai sobrar uma transição para o seu estado de aceitação. Ok? Então você elimina, só que não vai ser simplesmente remover, né? Com a adição de novas
transições com expressões regulares, eu vou colocar ER equivalentes. Ok? Então você faz isso aqui que vai dar certo aqui com essa ideia, tá? Então só para ficar mais claro, né? Assim, vai de fato resolver, né? Esse exemplo que a gente fez, vou colocar aqui os 3 passos aqui. Ele foi muito simples, né? Então vamos colocar um seja um pouquinho mais complicado, tá? Então tá claro aqui, né, pessoal? O que foi que a gente fez, né? Levanta a mão aí para quem tá acompanhando. Ok. Então vamos agora para outro exemplo aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse outro autômato aqui. 2. Aí tem um 3 aqui que aceita. É o inicial. Vai e volta lendo A. Tem um loop aqui de B. O 2 também aceita, tá? Sobe com A. Desce e sobe com B. Então aqui o nosso objetivo, a gente não está muito bem interessado em saber qual a linguagem que esse cara aqui aceita, não, tá? Então a gente está interessado em transformar ele, né, em uma expressão regular. Ok? Então a gente vai seguir aquelas mesmas ideias, tá? Então eu vou pegar o cara, vou fazer a adição de 2 novos estados aqui nele, tá? Então eu vou colocar aqui o A. Esse aqui vai deixar de ser de aceitação. Vou colocar uma transição epsilon aqui. Esses dois aqui também vão deixar de ser de aceitação. E vou criar o... Aliás, esse aqui é o S, né? O A é o meu... É o S. E o A é o meu estado que aceita. Eu vou ligar com esses caras aqui, ó. Que eram os meus antigos estados de aceitação. Então, basicamente é o mesmo... o autômato que aceita as mesmas linguagens, as mesmas cadeias, ou seja, ele vai aceitar a mesma linguagem, tá? Eles são equivalentes. E agora eu vou partir para remoção aqui desses estados aqui, só que eu tenho que tomar o cuidado para colocar, né, as transições que são equivalentes. Bem? Então, uma ideia aqui para você fazer na prova é você escolher, né, os estados que vai te dar menos dor de cabeça para você remover, tá? Então aqui no caso, ó, o 2 ele tem aqui esse loop aqui nele, né? O A aqui seria, o 1 aqui seria bem mais interessante, tá? Talvez aqui o 3 também seja interessante também. Então vamos fazer o com 1 aqui primeiro, tá? Você ter que essa estratégia aqui também é bem interessante. E claro, né, dependendo da ordem com que você vá removendo, então pode ser que você encontre expressões regulares diferentes, tá? Então, dependendo dos caras que você escolhe lá para você remover primeiro e depois, você pode ter uma outra expressão regular, mas o fato é que ela vai denotar essa linguagem que esse autômato aqui original aceita, tá? Então você pode ter várias expressões regulares lá no final, mas se você seguir esses passos vai dar tudo certo. Então vamos aqui analisar o 1, ok? Então você tem aqui o 1,
Você tem uma transição saindo dele, que é o A. Você tem outra transição saindo dele, que é o B. Você tem essa transição aqui, ó, que chega com o B. Tem essa transição aqui, que é o do epsilon, né, que chega com esse cara aqui, que é o epsilon. Então, no caso, eu tenho que simular todos esses caminhos que passam pelo 1, tá? Então, eu tenho que simular esse caminho aqui, ó, que vem com epsilon e vai para o B. Ou seja, que seria equivalente ao epsilon B. Mas eu tenho esse aqui também, ó, que vai do epsilon A, ou seja, que é equivalente ao epsilon A. Só que eu tenho essa transição aqui de baixo também, ó, que vem do B e vai para o B, ou seja, tem o BB. Mas tenho que vem do B e vai para o A, ou seja, tem o BA. Então, eu tenho que tomar cuidado esses caras aqui, né? Assim, o Gustavo está falando que falta uma. Falta qual? O do A, né? Desculpa. Falta o do A também, né? Falta o do A, professor. Tem essa transição aqui do A também, ó. Ok? Então, o A, mesma coisa, né? O A, tu vem com A, pode sair pelo A, que seria equivalente ao teu AA. E pode vir com A e sair no B, que é equivalente a você ler o A depois o B. Tudo bem? Então você tem quantas possibilidades aqui? Você tem 3 que chegam e 2 que saem. Então, você tem quantas possibilidades para cada uma aqui, né? Aqui você tem 2 possibilidades, que é de sair com A ou B. Aqui também 2 possibilidades de sair com A ou B. Aqui 2 possibilidades de sair com A ou B, ou seja, 3 possibilidades de sair com A ou B. Você vai ter no final das contas 6, né? Basta você multiplicar, né? Esse aqui tem 3, aqui tem 2, faz 3 vezes 2, que vai dar 6, né? Sempre tem aquela regrinha do i, né? Tu tem 3 de um lado e 2 do outro, então você tem que seguir, né? Um e o outro, então você vai, como é o i, então você vai multiplicar, então fica 3 vezes 2 que dá 6, tá? Então, quando você remover o 1, você vai ter que ter o cuidado dessas 6 transições aqui, tá? Então você vai ter 6 transições aí, ok? Então vamos pegar ele aqui e vamos fazer essas transições aqui a mais. A gente tira, né, 1, depois faz 3 transições a mais. Ok? Então vamos tirar aqui. Vou colocar ele aqui um pouco mais para cima, porque senão eu não vou conseguir ver quais são as transições, né? Então, vou diminuir aqui, ele que fica mais fácil também. Pronto. Então, são 6 transições que eu tenho que tomar o cuidado aqui de fazer, porque eu tenho 6 caminhos possíveis aqui para transitar com um estando lá no meio, tá? Porque eu removi ele e então uma entra, né, e 2 saem. Então eu tenho aqui pro epsilon, né? Pro epsilon eu tenho que ele sai pro A, ele vai pro 2. Então do S eu posso ir pro 2 lendo epsilon A, tá? Depois do epsilon também eu posso sair lendo B. Aí ele vai pro 3, tá? Então tem essa possibilidade aqui do 3 epsilon B. Aí pronto. Então já foi todas que começam aqui com o epsilon, né? Agora eu vou para todas que começam que entram aqui nele com o B, né? Então ele sai do 3. Ele pode sair do 3, né, ó? E voltar pro 3 de novo lendo B também, ou seja, eu tenho o BB aqui, tá? Então, eu tenho uma possibilidade de sair e voltar pro 3 lendo BB. Só que ele pode sair do 3 e ler o A. Quando ele lê o A, ele vai pro B, tá? Aliás, ele vai pro 2, né? Desculpa, então ele fica B, A indo pro 2. Aí ele vai do 3 pro 2, lendo B, A.
Aí, opa, professor, aqui você vai ficar com duas transições do 3 pro 2. Então, você tem BA ou você tem A. Se você tem essas duas opções, você tem uma ou outra, então lembra do ou, né? E o ou é equivalente aqui para a gente com a nossa união. Então, tem A ou BA. Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão quem está conseguindo acompanhar. Ok. Ok, então pronto. Eu já peguei as duas possibilidades que entra com B, né? Que é sair para o 3 ou então sair para o 2. Agora tem a possibilidade de sair do 2 para o 1, que é além do A. Aí eu vou e volto, ó, pro 2. Ou seja, eu vou e volto pro 2. Lendo AA. Né? Então aqui eu pego um loop que tem o AA. Ah, professor, já tem um looping aqui com o B, né? Então você tem um loop com AA ou com B. Então você pode lembrar lá da nossa união também. Então fica B ou união AA. Ok? Então vai para cá e para cá, lendo A. Só que você tem outra possibilidade de sair com B, e é indo para o 3, tá? Então vai ficar lá e ler o A, depois o B, indo para o 3. Então vem aqui, ó, lendo o A, depois o B. Aqui é seta voltando, tá? Não é a mesma seta indo, não, tá? Ok? Então basicamente aqui a gente fez todas as possibilidades para fazer a eliminação, né? Desse estado 1, tá? Aí a gente teve esse camarada aqui, né? Agora a gente vai ter que eliminar o outro aí também. A gente pode, por exemplo, agora eliminar o 2, por exemplo. Então vamos eliminar aqui o 2. Então para eliminar o 2, vamos aqui copiar aqui. Colar aqui embaixo. Então, deixa eu apagar aqui logo 2. Vou apagar todos esses caras aqui que tem a ver com 2, que chegam e saem dele. Mas para facilitar um pouco a minha vida, né? Eu posso fazer como o Gustavo falou, esse cara aqui, ó, e esse outro aqui não faz muito sentido deixar o epsilon concatenado com qualquer coisa vai ser esse qualquer coisa, né? Ok, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Para a gente visualizar melhor ele aqui em cima, tá? Então, quantas transições aqui chegam no 2 e quantas transições saem dele? A gente tem essa que chega, 1, 2. Só que tem esse loop aqui também, né? Mas o loop a gente vai desconsiderar agora, tá? Por quê, professor? Se a gente vai seguir a mesma ideia, não? No 2, eu tenho o A chegando e eu tenho esse A união BA. Tá aqui embaixo, né? Ó. Aí saindo, tem o epsilon. E saindo, só tem um epsilon. Não, tem o AB também. Tem um AB que sai, que é esse cara aqui, né? Só que ele tem um looping, né? Ó. Tem o B união a A. Então a ideia aqui é o seguinte. Se eu ler A, eu tenho a possibilidade de ter o loop, ou seja, de ter esse cara aqui, a estrela, né? Aí eu saio para cá. Ou seja, eu vou sair com A, esse cara estrela, o AB. Ou então, eu tenho a possibilidade de chegar com A, fazer esse cara aqui estrela e sair com epsilon. Então, basicamente é isso. Eu chego, faço esse cara aqui, essa operação estrela, e depois saio com um dos caminhos que eu vou ter aqui possibilidade, tá? Então aqui no caso eu tenho
duas possibilidades aqui que chegam nele e tem duas possibilidades que saem. Então fica 2 vezes 2 que dá 4, né? Então, basicamente é isso, tá? Então eu vou seguir essa ideia aqui, só que a diferença comparado com 1, né? Porque com 1 lá eu não tinha esse estrela, né? Eu não tinha esse loop, tá? Então aqui no caso eu vou ter 4 transições aqui, tá? Então primeiro, ó, eu vou focar aqui quando começa com má, tá? Então, começou com má, ele pode ir para o A lendo epsilon, né? Então eu tenho aqui essa opção de ir diretamente para o A lendo A epsilon. Ele tem que ler o A aqui primeiro. Ah, não, desculpa. Ele tem que ler esse cara aqui que é o estrela, né? Então é o A. Aí tem o B união A estrela epsilon. Só que o epsilon é a mesma coisa que não concatenar com nada, então simplesmente deixo só esse cara aqui mesmo, tá? Então foi uma, né? Tem mais outras aí também. Tem outra aqui, ó, que começa com má também e que lê o AB depois. Vai pro 3 no caso, né? Então eu tenho essa opção de ir do S pro 3. Deixa eu só. Pronto. Tem o A. Aí você tem B união A estrela. Você concatena com AB. Ah, professor, aqui tem duas opções. Não? Você tem a opção de ler o B sozinho, né? Porque aqui é só o B sozinho, né? Lembra? Ou então essa aqui de ir aqui para cima, aqui para ler esse cara que você acabou de fazer, né? Então você tem B ou esse cara daí, tá? Então você pode rearrumar aqui para ficar mais fácil, né? Então você tem o B ou aí você tem o A, B união a A, estrela, depois você termina com AB. Então aqui foi a minha segunda opção. Tem mais 3 ainda, né? Então uma que chega aqui com o 3, ó, e vai logo para o A, tá? Ou seja, você vai sair do 3 para o A diretamente. Como aqui já tem essa opção com epsilon, né? Eu simplesmente vou colocar logo aqui a união, porque vocês já entenderam que quando a gente tem duas transições de um certo estado para outro, que é o mesmo estado, né? Para o mesmo estado, né? Que tem duas transições, é só você colocar o ou, né? Então você vai pegar o A união B, o A união BA, aí vai concatenar um B união A, depois asterisco, e você vai concatenar com epsilon, né? Só que com epsilon é a mesma coisa que não concatenar com ninguém. Então fecha aqui. Tá? Então você tem aqui essa possibilidade também. A outra é tu ir do 3 e do 3 e depois voltar para o 3 de novo lendo AB. Tudo bem? Então tu já tem um looping aqui, né? Porque seria para você ir e voltar para o 3. Então você só vai colocar a união nesse loop que você já tem. No caso aqui é BB. Então tu coloca BB, união, aí esse caminho, né? Esse cara, esse aqui estrela e volta com AB. Então fica o A união BA, concatenado com B união A estrela e o BA depois. Tá claro aí, pessoal? O que foi que eu fiz aqui? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Essa linha 3 para o A. O 3, né? Ó, o 3, ele vai ler aqui
Aí vai ter esse cara aqui, estrela. E vai concatenar depois com o epsilon. Aí tu tem aqui, ó, o A é união BA, que é esse cara aqui, ó. Depois tu vai concatenar com esse cara aqui, estrela, que tá aqui, ó. Esse cara aqui, estrela. Aí depois concatena com epsilon, só que com epsilon é a mesma coisa que não concatenar com nada, eu não coloquei. Ok? Entendeu, né? Ok. Então, agora só falta esse cara aqui no final. É o 3, né? Então é o seguinte, aqui tu tá vendo dois caminhos, né? Esse aqui por cima, né? E esse aqui embaixo, né? Então, a gente pode já saber que tem um ou aqui nesse caso aqui, porque é esse cara aqui ou esse cara aqui embaixo, né? Então simplesmente a gente pode fazer logo isso, né? Então aqui o S vai pro A. Então tu tem esse cara aqui, é o A. Ok? Aí bota o ou aqui. Aí tem que ler esse cara aqui. Esse cara aqui, estrela, né? Ó. Depois concatena com esse cara aqui. Dependendo do teu autômato, vai dar uma coisa bem meio grande aí, né? Um pouco grande. Posso colocar assim para facilitar um pouquinho aqui para mim, ó. Esse cara aqui é igual a minha expressão regular R1. Esse aqui seria a minha expressão regular R2. E esse aqui seria a minha expressão regular R3. Então aqui fica R1 concatenado com R2 asterisco, né? E está concatenado com R3. Pronto, aí fica meio grande aí, né? Mas a ideia é essa mesmo, tá? Não precisa colocar a concatenação com o epsilon. Quando você coloca a concatenação com epsilon, você não tá concatenando com no nada, entendeu? Com nenhuma sequência, na verdade. O epsilon não tem nenhum elemento, então não faz sentido você colocar o epsilon, tá? Ele só simboliza que você não tem... não é a união, não. A união tem que colocar sim. Por exemplo, ó, se você tivesse um estado aqui, eu vou colocar aqui. Se você tem um estado aqui que está lendo para cá com epsilon, aí outro aqui para baixo, ó. Ó, pronto, é esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O R3 aqui, ó. O R3 é esse cara aqui todo, ó. Ele tem epsilon aqui. Quando você coloca a união, você tem que colocar ele sim. Agora, quando ele está concatenado, é que você não precisa colocar. Entendeu? Tem uma aqui, ó. Aqui é a união. Agora, se você pega A concatenado com epsilon, é a mesma coisa que o A. Agora, A união epsilon não é a mesma coisa que o A, não. Tá? É diferente. Tá claro aqui, Gustavo? Ok, então. Então eu vou deixar como exercício para vocês copiarem isso daí, tá? Essa ideia aí da volta, né? A volta seria pra você no R1, R2 e R3. Simplesmente é porque eu não quis copiar esses caras aqui, né? O A união B, aí A, B união A, asterisco AB. Aí eu simplesmente coloquei aqui que essa expressão regular é o R1. Aí eu coloquei aqui, mas você bote lá na prova sim, tá? Não, não vai ser união, não.
Não, não vai ser união, não. É o seguinte. Pronto, ó. Pronto, essa é a tua dúvida, né? Entendi. Ó, tem o R, aí tu tem a ligação dele com o 3, ó. Aí dessa ligação tu pega o A aqui, tá? Eu vou pegar somente esse pedaço aqui, que ele é o mais importante. Tu tem uma expressão regular aqui, que é um monstrinho. Eu vou chamar esse monstrinho de R1. Aí tu tem um looping aqui, que tem um certo monstrinho aqui também, que eu vou chamar de R2. E tu tem outro monstrinho aqui, que é o R3. Tudo bem? Para tu sair do S pro A, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que ler obrigatoriamente o R1, pode ler quantas vezes ou nenhuma vez o R2, e depois tu tem que ler o R3. Então tu tem que ter o R1 concatenado com o R2 asterisco. Não é união não, tá? Não é união não. Tu tem que pegar esse cara, você pode ler quantas vezes você quiser esse R2, mas o fato é que você vai ter ele, ou não, né? E você tem aqui o R3 em seguida, né? É a mesma ideia lá do que a gente tinha lá do loop, aí tem várias saídas aqui, tem várias entradas aqui. A mesma ideia. Aí tem esse ou aqui, ó. Por que tem esse ou aqui? Porque você tem essa outra transição aqui, ó. Tá? Que é a transição desse cara aqui. Aqui eu não fiquei com preguiça, não coloquei aqui, né? Tá claro, Gustavo? Não, o R1 não era o cara lá de cima, não. O R1 eu não. Eu simplesmente coloquei ele aqui. Tá? Ele tava achando que eu tinha colocado esse cara aqui igual ao R1. Não é não. Ok. Então é isso. Eu vou deixar como exercício para vocês copiarem essas ideias aí. Aí, tá? Assim, quando a gente faz assim, né? É fácil, né? Ah, faz isso, cria esses caras aqui, vai eliminando, tomando cuidado dessas transições aí e tal. É fácil, mas para escrever isso, na verdade, é bem chatinho, né? Você escrever isso de um modo mais formal, né? Por quê? Porque o nosso autômato, né? Ele trabalha com transições, ó, que só tem o símbolo do seu alfabeto, né? Então aqui, ó, você já tem caras que não são do símbolo do seu alfabeto, né? São expressões regulares, né? E aí você vai ter que definir esse autômato aqui diferente, entendeu? Aí fica meio chatinho para você fazer essa demonstração, tá? Então, no caso dessa aqui, eu não vou ser extremamente formal, não, mas eu fico bastante contente se você entender a ideia e saber aplicar quando for preciso. Ok? Então, levanta a mão aí quem está acompanhando. Beleza. Então, aqui, aí quais são as dúvidas aí de vocês, hein? Tava com dúvida aqui lá da lista. Oi. Bota de novo aí pra mim. Questão 1 item F, né? F. Ok, deixa eu pegar aqui a lista aqui. F. Lares. Legal, a gente pode utilizar. Deixa eu botar para vocês.
Ok, então tá aqui a lista 2 aqui, tá? Questão 1, item C, item F. Como é que você faz C e faz o item F, tá? Esse item aqui ele fica mais fácil, né, de você fazer agora, depois que você tem essa aula de hoje, né? Ok, eu sei que vocês já sabem criar um AFD, né, para essa linguagem aqui, não é? Então você tem um AFD que você não que vai reconhecer essa linguagem aqui, né? Basta você fazer aquele caminho, né, do 1, 0, aí depois você vai acrescentando, né, as outras transições lá para você aceitar e para você não aceitar, tá? Então todo mundo sabe fazer AFD. Depois que você faz esse AFD, para você chegar na expressão regular, você utiliza a nossa aula de hoje, tá? Então tu vai criar aqueles dois estados e tu vai fazendo a eliminação. Tudo bem? Tá claro aí, Gustavo? Acho que foi tu que perguntou essa, não foi? Ou não foi? Gustavo? Ah, tu foi a F, né? Mas quem perguntou foi o André, não foi a C? Tem C, né? André, tá claro, né? Como é que faz? Então faz o autômato, cria o autômato, depois tu faz a eliminação para tu chegar até na tua expressão regular. Então vamos lá para a dúvida do Gustavo Girão aqui, que é do item F. Então aqui, no caso, tu tem né? Só vai ter uns aqui, né? Aí tu tem esse 6K aqui. Tem esse 6K aqui. E em outras palavras, tu tem um múltiplo de 6 aqui, tá? Então, tu pode ter o K igual a 0. Aí tu vai ter nenhum, uma aqui. Pode ter o K igual a 1, que tu vai ter 6 uns. K igual a 2, seria 12 uns. Só que tu tem esse 1 aqui maroto, né? Esse 1 maroto aqui que tu tá sempre concatenando com ele, né? Ó, a gente pode resolver por partes aqui primeiro, né? Primeiro, resolve primeiro para esses casos que são múltiplos de 6 aqui, tá? Então, como é que a gente pode criar uma... aqui no caso ele quer uma expressão regular, mas a gente pode ter aquela mesma ideia, né? Cria um AFD para esse cara aqui, tu faz as eliminações que você quer, depois você vai ter exatamente o que você tem, né? Mas aqui seria bem mais fácil. Deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual, né? Então tu quer um 6K, depois que tu vai pega concatena com 1, né? Esse aqui tu pega de 6 em 6, né? Então tu pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu simplesmente bota asterisco. Porque aí tu tem nenhum, ou então tu tem sempre de 6 em 6. Como tu quer esse 1 aqui no final, tu simplesmente concatena com 1. Né? Só que tu poderia fazer também com a mesma ideia lá do autômato, né? Tu criava aqui 6 leituras aqui, né? Seria o inicial. Aí tu tem 6 leituras aqui, não? Aí, se tu colocar aqui, tu vai aceitar exatamente os múltiplos de 6, né? Tu vai sempre ter que ler 6 uns pra tu sempre aceitar. Só que como tu sempre tem que ler um a mais, então tu tem que pegar o múltiplo de 6 e mais a leitura de 1. Em outras palavras, tu pega a leitura de um 6 e tem que chegar até esse cara aqui, né? E aqui quando tu der a volta, tu tem um múltiplo de 6, só que como tu tá concatenado com esse 1 aqui, tu tem que ler mais um cara, que tu chega até aqui. Aí desse cara aqui, tu consegue fazer a eliminação para tu chegar até nessa expressão regular aqui, que eu acredito que seja mais direta, né?
Tá claro aí, pessoal? Aqui. Ok. Tem mais alguma dúvida aqui dessa lista? Deixa eu colocar aqui para a lista. Até agora eu não fiz quase nada, né? Só pedi essa questão aí, basicamente, né? Eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida, não. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, é isso, tá, gente? Hoje é só. Boa. Aliás, bom encontros universitários aí pra vocês, tá? Aí a gente retoma as nossas aulas na próxima semana, tá? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.